Oi, chegamos à parte 12. Se você está aqui até agora, é porque valoriza esse tipo de conteúdo. Então deixa seu like, se inscreva e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso, ok? Vamos lá. Hoje a gente mergulha nas páginas 48 e 49 do livro da Psicologia. O foco é o Hermann Ebbinghaus, memória, esquecimento. E aquela ideia forte, né? Que a gente esquece 2/3 do que aprendeu em só 24 horas. Exato. A ideia aqui é entender como é que ele chegou nisso, né? O que esses estudos pioneiros dele revelam sobre como a nossa memória, bom, funciona e às vezes falha. Isso. E é legal ver de onde ele partiu. Antes dele, lá no século XIX, já tinham filósofos tipo Locke, Hume. Ah, sim, eles falavam da memória como associação de ideias, né? Isso mesmo. Só que o Ebbinghaus queria mais. Ele queria testar isso, cientificamente. Achar padrões que dessem para medir, para verificar mesmo. Entendi. Tirar da filosofia e levar para o laboratório, digamos assim. Mas como é que se testa a memória de um jeito objetivo naquela época? Sem, sei lá, ressonância magnética. Pois é. Aí que entra a criatividade e a disciplina absurda dele. Ele decidiu que ele mesmo seria o participante da pesquisa. Ele mesmo, sozinho. Ele mesmo. E para evitar que o significado das palavras atrapalhasse, sabe, para a memória ser pura, ele criou um negócio genial. Umas 2.300 sílabas sem sentido. Sílabas sem sentido, como assim? Tipo, combinações de consoante, vogal, consoante que não significavam nada. Zuki, cax, coisas assim. Ele inventou milhares delas. Nossa, que trabalhão! Primeiro criar e depois ele tinha que memorizar isso tudo. Exatamente. O método era super rigoroso. Ele pegava uma lista dessas sílabas, lia em voz alta, num ritmo controlado, sabe? E tentava repetir de memória. E repetir até conseguir. Isso. Até conseguir recitar a lista inteira rápido e sem errar. E o ponto-chave, ele anotava tudo. Quanto tempo levou, quantas vezes repetiu, os intervalos que ele dava, controle total. Que dedicação, hein? Imagina fazer isso sozinho. E o que esses dados todos começaram a mostrar para ele? Olha, a primeira coisa foi algo que a gente até intui, mas ele mediu a diferença brutal entre decorar algo com sentido e algo sem sentido. Ah, tipo um poema versus essas sílabas malucas dele. Exato. Ele percebeu que memorizava um poema umas 10 vezes mais fácil do que as listas dele. Isso mostrou cientificamente o poder da associação do significado para nossa memória. Faz todo sentido. Uma história gruda muito mais que letras aleatórias. E a repetição? Aquela ideia de que repetir ajuda. Ele confirmou? Confirmou e com detalhes. Quanto mais ele lia as listas, num dia, menos tempo ele precisava no dia seguinte para reaprender. Mas olha que interessante, as primeiras repetições eram as mais poderosas. Ah, quer dizer que o maior ganho vem logo no começo do estudo. Isso aí. Não adiantava só ficar repetindo sem parar. O como e o quando se repete faz diferença. As primeiras vezes contam mais. Super prático isso para quem estuda. Agora, o ponto mais famoso dele, a tal curva do esquecimento. Como ele mapeou isso? Como a gente esquece? Pelas anotações dele, né? Ele media quanto tempo levava para reaprender as listas depois de passar um tempo. E aí ele viu. A gente esquece muito, muito rápido logo no começo, Na primeira hora já. principalmente na primeira hora. A perda é muito acentuada ali. Depois, a velocidade do esquecimento diminui, fica mais gradual. Os números dele são bem marcantes. Quais foram os números? A cada hora, 96% do conteúdo era esquecido. Em um dia, 25% era recuperado da mente. E em um mês, só 4% das informações foram totalmente memorizadas. Eles falam de um efeito que testa. Se você está muito interessado num assunto ou tem um porquê por trás dele, se ele faz parte de uma história inteira que vivenciou, esse efeito diminui. Depois de umas 9 horas, ele viu que já tinha esquecido uns 60% do que decorou. E aí veio o número clássico. Depois de 24 horas, 2/3 já tinham ido embora. 2/3 em um dia? Caramba! É assustador, mas explica tanta coisa, né? Aquela sensação de que a informação some. Exatamente. É a curva natural do esquecimento. Mas, por outro lado,
ela também dá pistas de como aprender melhor, né? Como assim? Que outras pistas ele encontrou? Bom, ele viu que o que a gente estuda até dominar completamente, sabe? Aquilo fica na memória por mais tempo. Faz sentido, o esforço extra compensa. Compensa. E mesmo o que a gente esquece, quando vai reaprender, é mais rápido do que da primeira vez. A informação não some totalmente. Ah, que bom! E tem mais alguma coisa? Sim, o efeito de primazia e recência. A gente lembra melhor o que está no começo e no fim de uma lista. Verdade. A lista do mercado é um exemplo clássico disso. A gente lembra o primeiro e o último item. Pois é. E outra coisa super importante, talvez uma das mais úteis para quem estuda, espaçar o estudo. Fazer revisões com intervalos de tempo maiores é bem melhor para a memória de longo prazo do que tentar enfiar tudo na cabeça de uma vez só. Revisão espaçada. Isso é fundamental mesmo. E pensar que ele descobriu tudo isso só com ele mesmo, um cronômetro e sílabas estranhas. É impressionante. O livro dele, Sobre a Memória, de 1885, basicamente inaugurou o estudo experimental da memória. Ajudou demais a psicologia a se firmar como ciência. Os métodos dele ainda são referência então. Com certeza, a lógica do controle experimental, a meticulosidade, tudo isso continua sendo a base, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje. Ele foi um pioneiro de verdade. Um legado incrível mesmo, nascido de um esforço individual e muito método. Mostra como a ciência pode desvendar até o funcionamento da nossa própria mente. Obrigado por acompanhar nossa psicoleitura até aqui. Deixe seu like, se ainda não deixou. Até mais. Um forte abraço.